Boletim do Atlético. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília. Chegando, amigos ligados no Lavras TV com as informações do Galo nesta quarta-feira. Uma quarta ainda morna nos bastidores do Atlético em relação à contratação de jogadores, chegadas, saídas, mas alguns direcionamentos. Por exemplo, o Rodrigo Caetano disse na entrevista coletiva da última segunda que devem sair 2 a 3 jogadores nesta janela e chegar da mesma forma, chegarem 2 a 3 jogadores. Bom, uma das especulações que surge neste momento é em relação ao destino de Eduardo Vargas. A imprensa chilena noticiou que a Universidade de Chile tem interesse em repatriar o Eduardo Vargas. Vale lembrar que foi por lá que ele apareceu para o futebol mundial, com a conquista da Copa Sul-Americana em 2011, depois esteve no Grêmio, passou pela Europa e aí sim chegou até a ser campeão da Copa América com a seleção chilena e criou todo o nome que ele conquistou pela seleção do Chile. Então, tendo em vista a baixa dele hoje pelo Galo e o fato dele ter identificação com a Laú, a equipe chilena estaria preparando uma oferta salarial para ele e, obviamente, uma oferta com termos de valores ali para a contratação do Eduardo Vargas em definitivo. Lembrando que o contrato dele vai até o final de 2024 e o Galo não deve dificultar muito a saída. Outro jogador que tem recebido algumas sondagens é o Patrick, mas esse sem nenhuma sinalização até o momento de saída em definitivo. Vou trazer detalhes sobre o Gustavo Scarpa, mas antes, lembrar para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família. Unidades em Lavras e em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme, travas, insufilme em geral. Gustavo Scarpa, qual é a situação de momento? Muita coisa tem sido falada em relação ao otimismo do Atlético em fechar com o Scarpa. A informação que temos é a seguinte: o Gustavo Scarpa não descarta de fato uma volta ao Brasil. E voltando ao Brasil, o Atlético seria a prioridade dele. Por mais que o Flamengo chegue com um bom poder de investimento, com melhores condições de oferecer um grande salário, o que pesa para o Gustavo Scarpa hoje é o protagonismo. No Galo ele teria a maior possibilidade de se destacar e quem sabe até voltar à seleção brasileira, ainda que já tenha seus 29 anos, por ser uma titularidade mais fácil que no Flamengo. O Flamengo hoje tem muitos jogadores para a posição. Então, por ser mais fácil a adaptação e a titularidade, e o fato do Atlético ter sido o primeiro brasileiro a consultar a situação do Scarpa nessa janela de transferências, ele daria prioridade ao Galo para uma volta ao Brasil. No entanto, o Gustavo Scarpa ainda vai definir sua situação na Europa, que ganhou um agravante. Ele viu o Nottingham Forest, equipe que detém seus direitos, trocar de treinador. O novo técnico do Nottingham Forest vai ser o Nuno Espírito Santo, português, que trabalhou com muitos portugueses no Wolverhampton e também com alguns brasileiros. Ele gosta muito dessa linha de trabalho. E o nome do Gustavo Scarpa vai passar por uma avaliação. Se ele tiver novas oportunidades a partir da troca de treinador, ele pode optar por permanecer na Europa. E outro ponto é o próprio Olympiacos, que agora tem como comandante o Carlos Carvalhal, que tem pensado em dar mais oportunidades, melhor dizendo, ao Gustavo Scarpa. Então, essas trocas no Olympiacos, clube onde ele está emprestado, e no Nottingham Forest, clube que detém os seus direitos, podem pesar numa permanência do Scarpa na Europa, caso ele venha a ter mais oportunidades com esses dois treinadores. Se isso não acontecer, ele pensa sim numa volta ao Brasil e o Atlético é a prioridade. Essas as informações do Galo nesta quarta-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Atlético. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília.